tu queres. Tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pergunta aqui no WhatsApp, mandou aqui diretamente, o Anderson, que está perguntando qual a sua tendência política aqui no Brasil. Ele está perguntando qual a sua linha aqui no Brasil. Antes de você responder, eu vou dizer, ô Anderson, tá com vergonha de falar no chat? Entra lá no chat, Anderson. E se inscreva no canal. Eu fui candidato a deputado estadual para ajudar Bolsonaro. Eu tive 3.600 e poucos votos. Fiz uma campanha de R$10 mil. Inclusive fui réu criminal por apologia ao crime. Qual era o nome do seu... Na campanha, seu nome na campanha? O nome que eu sou conhecido na polícia, Renato 38. Renato 38. Isso. Maravilha. Eu tive 3.600 votos, eu fiz uma campanha de R$10 mil, uma campanha de 60 dias para ajudar Bolsonaro. E muitas pessoas algumas pessoas que votaram, nunca votaram em Bolsonaro, mas já me conheciam e tal. Tipo, de qualquer maneira, mais candidatos em um partido traz mais votos de pessoas que não são ideológicas em relação àquele partido. Então eu fui comparsa de botar Bolsonaro no poder, mas não me arrependo. Porque era necessário que houvesse uma alternância de poder. Mas hoje é indiscutível que Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos de história do Brasil. O governo dele, em qualquer métrica institucional e macro, é inferior ao de Dilma. Inclusive, eu acredito que Bolsonaro vai ganhar a eleição, porque nunca houve uma pessoa mais submissa ao STF do que ele. Você acha que Toffoli, você acha que Fachin, você acha que falam grosso com Lula? Você acha que vão dar ordem a Lula, dizer, bote esse aqui, eu quero que você indique ele. Você acha que ele vai falar? Ele vai lá, você quer falar grosso comigo? Beleza, vai dizer pro embaixador chinês, tem um cara aqui precisando de uma morte natural, não é isso? O quê? Pô, rapaz, aquele negócio que você mandou fazer aqui, tem um cara que tá impedindo. O Ciro Gomes foi o candidato oficial do PCC aqui no Brasil, com ritual, diploma e tudo aqui. Esses caras, eles são diretamente ligados. O Brasil hoje é uma colônia chinesa. A questão é a seguinte, a pergunta a que se faz é, em um sistema que uma pessoa honesta nem sequer pode ser candidato, que os partidos são cartéis, são organizações que cartelizadas, que só os brother bota quem quiser como candidato, que qualquer um que faça uma afirmação de homem, como aquele deputado lá fez, é caçado. E, tipo assim, o mesmo órgão faz a eleição, que são pessoas que chegaram lá de maneira ilegal. Se o Brasil tivesse legalidade, o STF todo já teria sido afastado, pelo menos se não fosse executado, seria preso, né? Então, tipo assim, nós vivemos num estado de exceção absoluto. Votar não faz diferença nenhuma. Então a questão que se coloca pra gente é mais fácil para um macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Mudar de árvore, com certeza. Se eu chegar pra uma tartaruga e disser, tartaruga voa e a tartaruga não voa, a culpa é minha ou da tartaruga? Você vai ficar brigando, você vai entrar no tanque pra tentar convencer o tubarão a ser vegetariano? É isso que essas pessoas estão fazendo, entrando no processo político, eles estão entrando no tanque para pedir pro tubarão. Se você investir 1 centavo na campanha política, você está financiando os bandidos. Se você financiar, se você tem ações, se você tem FI, se você tem imóveis, se você tem carro que paga IPVA, você financia o crime. Se você não quiser financiar o crime, você tem que sair do legacy, do sistema que financia os criminosos. Por isso que o Bitcoin, eu acredito que é um imperativo moral. Você quer investir em ouro? Existe ouro sintético e ouro que é lastreado, colateralizado em Bitcoin. Você quer investir em dólar? Você pode ter dólar lastreado em Bitcoin. Como esses dólares agora que o El Salvador vai pagar 6,5% ao ano. Qualquer um pode entrar no site e comprar o Bitcoin Bond. Ô Renato, permita aqui só um comentário. Essa frase é famosa, né? Você vota com as armas ou com os pés, né? Você cita essa frase. E quando a pessoa não tem essa alternativa, você entende que esse posicionamento, ele simplesmente não é possível para algumas pessoas. Aquele pai de família que ganha um salário mínimo, que está dependente ali de uma certa estrutura, e ele está se virando. Você entende que ele não tem essa opção? Não. Nossos ancestrais que vieram para o Brasil eram mais pobres ou mais ricos do que esse cara que ganha um salário mínimo? A condição natural da humanidade é a miséria. O cara mais rico do mundo há 200 anos era mais pobre que um mendigo. Ele não tinha antibiótico. Se ele tivesse uma doença venérea, ele ia ter pus no pênis até morrer. Você prefere ser um mendigo ou você prefere ser um milionário? A maioria, quem não tinha sífilis no Brasil era considerado homossexual. Você preferia ser um senhor de escravo com sífilis e gonorreia ou um mendigo hoje em dia que você chega no posto ali e toma um antibiótico? Um dentista, bicho, não vive no mundo sem antibiótico. Tipo assim, hoje em dia, esse cara ganha salário mínimo, esse cara tem 1000 vezes mais acesso à informação do que nossos ancestrais que fugiram pro Brasil. Mas veja, Renato, a questão... É mentira isso? É questão de ação humana. Sim. Então veja, por mais que faça sentido, logicamente, você estabelecer essa premissa e as derivações dela concordarem, a questão do padrão de vida hoje ser muito maior do que os ancestrais. E o acesso à informação que ele tem. E todos os fatores que você puder colocar na mesa. Mesmo assim, as pessoas não agem baseando-se nessas premissas, nessas conclusões. Porque as pessoas não agem assim porque Aristóteles e Platão já demonstraram a questão do 80-20. A maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. E mais ainda hoje do que no passado. Porque no passado a maioria das pessoas enterrava pai e mãe e enterrava filho. As pessoas no passado, elas passavam por dor física. Elas passavam por humilhação. As pessoas do passado não eram pessoas de geleia como hoje.
Hoje em dia, o cara de 40 anos é uma criança, né? Como eu digo, os homens são mulheres e as mulheres são crianças, não é isso? Você não vai comparar uma menina de 13, 14 anos, 100 anos atrás, era 100 vezes mais honra e mais mulher do que uma mulher hoje, essas mães solteiras aí. Inclusive, Bolsonaro botou cota de mãe solteira, bicho. Cota de mãe solteira pra... Você vai ser obrigado a botar mãe solteira dentro de sua indústria. Rapaz, que vergonha. Sim, mas voltando. Isso é absurdo. As pessoas antigamente, elas tinham muito mais honra do que tem hoje. Inclusive, tem ciclos... A gente explica no livro que existem ciclos intergeracionais. No colapso de Esparta, se dizia, tem registros escritos, que as mulheres dos espartanos podiam engravidar de quem quisessem e os maridos não podiam sequer reclamar. Não é exatamente isso que acontece hoje. Você chega em sua casa, a mulher tá transando com outro cara na sua cama, se você der uma surra nela, você que vai preso, meu irmão. É você que vai preso, adultério não é mais crime, né? Maria da Penha, e você não vê mais seus filhos. Chegou uma mulher lá e disse que você é estuprador, que você abusou do seu filho sem prova nenhuma, acaba com sua vida. Aí depois se prova que a vagabunda tava dizendo a mentira e se faz uma lei Mariana Ferrer em homenagem a ela, pra ela não ser maltratada enquanto ela faz uma acusação mentirosa de estupro, não é isso? A nossa lei hoje inviabiliza essas relações de decência. Foi o que a gente conversou. A informação é a coisa mais importante hoje. Nós estamos vivendo uma guerra de informação. E, inclusive, essas informações todas mentirosas, quem puder, pesquise o que é educacionismo, o que é gaysismo, o que é feminismo. Tudo isso foi implantado e financiado pela União Soviética através da Escola de Frankfurt, que era a escola de estudos marxistas. Tudo que se ensina hoje na academia é o oposto da educação real. A instrução formal hoje é oposta à educação real. É oposta à instrução formal. Hoje você manda seu filho para a escola para ele ser piorado intelectual, moralmente e reduzir a produtividade dele. É importante que as pessoas entendam que não vai existir mais universidade da maneira que vocês entendem hoje. Os estados vão colapsar, os estados sociais. Dentro de 15, 20 anos, vão ter lugares que vão ser paraísos fiscais e regulatórios e vão ter infernos e fazendas de escravo. Vocês vão ter que escolher onde vocês vão morar, não é isso? Eu espero ser o macaco que muda de árvore. Você pode ser o macaco que vai tentar arrancar a árvore tirar a árvore do lugar, não é isso? Como é que você pretende mudar de árvore, Renato? Você está planejando algumas coisas, você está fazendo alguns treinamentos aí. Conta um pouco pra gente o que é que você anda fazendo aí agora na sua vida paralela, assim, no seu tempo livre. Eu mencionei algumas vezes o negócio do Bitcoin Bond, que vai ser oferecido, vai ter uma oferta pública que vai iniciar entre dia 15 e 20 desse mês. Se você adquirir $100 mil desse título, por exemplo, que paga mínimo de 6,5 em dólar, mínimo de 6,5 em dólar líquido, não é uma remuneração ruim. Isso é a mínima. A máxima é metade do que o Bitcoin render. Se o Bitcoin triplicar, você dobra seu dinheiro no primeiro ano. Então, esse é um exemplo. Esse título, se você tiver $100 mil desse título, você vai na embaixada lá e te dá um passaporte, ele te dá um visto de residência, que você pode usar quando você quiser. Quando um negócio tocar aqui, você cai fora. Beleza? Esse é um exemplo. Não existem soluções universais. Muita gente pega... Tem uma segunda residência. Se você quiser pesquisar mais sobre como você faz uma estratégia de diversificação de risco em cidadanias e nacionalidades e residências... Fala aquela teoria das bandeiras, isso, teoria das 5 bandeiras. Fala um pouco. Explica um pouco pra gente aí o que é isso. Pesquisa um livro chamado Sovereign Individual, Indivíduo Soberano. É porque é o seguinte, se você tem várias cidadanias e você tem várias residências, faz sentido você ter a sua renda na sua principal cidadania ou residência? Se você tiver um problema legal ali, você perde tudo. É como a gente conversou, Markowitz. A diversificação aumenta seu ganho máximo, reduz seu risco sem reduzir seu ganho máximo. A teoria das bandeiras é você diversificar entre cidadania, residência, renda e patrimônio. Faz sentido você ter toda a renda, todo o patrimônio, sua aposentadoria, tudo no mesmo país. Se aquele país acabar, você perdeu tudo, você foi obliterado. Como o Brasil. Como o Brasil. Como o Brasil. O que aconteceu na Rússia não pode acontecer no Brasil, depender dessa eleição? Não, mas você entenda. Mas a gente tem que falar da Rússia, que é o exemplo melhor de todos aí agora. Nós estamos sempre a uma semana, a uma eleição de acontecer no Brasil o que aconteceu com a Rússia. No Brasil já aconteceu do dinheiro desvalorizar absurdamente, já aconteceu várias vezes. Na época de Collor, eu conheço pessoas que tinham guardado dólar em casa para comprar um carro e virou uma fazenda de 300 hectares, não é isso? De repente ninguém tinha dinheiro na mão, né? Sim, exatamente. Eu conheci pessoas da Venezuela que tinha fazenda de $1 milhão. E o cara vendeu a fazenda por $10 mil em cash. O cara comprou a fazenda em 99 por $1 milhão. Ele vendeu em 2016 por $10 mil em cash. E se ele não vendesse, ele perdia. Porque hoje, legalmente, se alguém ocupar, é dele. Agora, explica essa teoria das 5 bandeiras. Explica isso aí pra gente. É o que eu acabei de dizer. É você diversificar entre cidadania, renda, patrimônio. Se você concentrar tudo que você tem no mesmo lugar e aquele lugar foi destruído, você é destruído. É a questão do convexo, do Taleb. Para você evitar a sua total destruição, você tem que ter ativos em diferentes lugares, não é isso?
Por exemplo, se você tem uma cidadania principal, o ideal é você residir nesse lugar ou em outro. Se você só tem uma cidadania, só tem uma residência, a residência você pode escolher. Todo mundo aqui, é legal, inclusive na legislação do Brasil, você manter múltiplas residências. Isso é legal. No Mercosul, você chega lá, em 24 horas você pega uma identidade do Paraguai, não é isso? Tá. Agora, essas estratégias dependem de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, você falou cidadania, são 5, né? Aí você falou cidadania, patrimônio, renda e sede de suas atividades de pessoa jurídica, offshore, essas coisas. Tá. Mas porque o ideal o ideal, patrimônio, renda, cidadania e registro societário. Tá, é 4 ou 5? Eu achei que cidadania, 4... Não, é porque eu achei residência, que patrimônio, renda e registros societários. Registro societário, tá. O ideal é que sua empresa não seja registrada no mesmo país onde estão os ativos que ela é dona, para dificultar a obtenção de informação da sociedade e execução. Certo, então vamos Vou dar um exemplo. Para ficar fácil. Por exemplo, aqui no Brasil você paga para transferir imóvel? Paga. Pois é. Paga. Agora, se o imóvel pertence a pessoa jurídica, que pertence a uma pessoa jurídica de outro país, e você transferiu o outro imóvel, você não transferiu o imóvel sem pagar nada, e o governo aqui nem foi comunicado. É legal que um imóvel como esse aqui pertence a uma pessoa jurídica? É legal que uma pessoa jurídica pertence a outra? Pronto, acabou de lei de imposto, não é isso? O que está acontecendo aqui é o seguinte, ele explica que você deve morar em um país, ter cidadania de outro país, né? Ter aplicações financeiras de investimento em outro país e ter sua sociedade empresária em um quarto país, nessa equação toda, para não acontecer isso que aconteceu com o cidadão russo da noite para o dia, onde tudo foi inviabilizado, né? A renda, a sociedade empresária, a poupança, né? A própria cidadania dele foi invalidada, tudo foi invalidado. Não pode voar, não tem aeroporto? Não tem nada, exatamente. Tudo acabou no mesmo dia. Agora você consegue sair da Rússia. Helsinki fica a 200 km, 180 km de São Petersburgo. Os países bálticos lá é pertinho da Bielorrússia. Você consegue sair da Rússia. De Uber a pé. Porque de avião não, né? Perfeito. Uma pessoa como Roman Abramovich seria um exemplo desse caso das 5 bandeiras? Eu não sei dizer. Esse cara? É o atual dono do Chelsea. Ele é um ucraniano bilionário. Que, se não me engano, ele mora em Londres. Ele é muito forte, né, como empresário. Ele tem uma moça que é o braço direito dele, que não vou saber falar o nome, né? Que era muito inteligente, era a moça que administrava os negócios dele em algum lugar, se não me engano, na Ucrânia. E ele trouxe para capitanear o Chelsea. O Chelsea hoje é atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, campeão do mundo. Então, assim, é um negócio que deu muito certo e ele colocou o negócio à venda, inclusive agora. Tem meio de um mês.